Estava eu numa conversa com os colegas quando eu fui perguntado: e aí, Juscelino Filho, o que você acha do disco Mamonas Assassinas? Seja honesto, né? Você, como uma pessoa que analisa a música, que olha as músicas e tal, o que você pensa sobre o álbum dos Mamonas Assassinas? Bom, fui colocado na parede com esse questionamento, foi aí que eu comecei a tecer algumas deliberações sobre a obra, né? O disco dos Mamonas Assassinas, o único disco que eles tiveram. E aí comecei a falar muito bem do álbum, falei que era um álbum interessante, que era um álbum divertido, que se propunha uma coisa e acertava nessa proposta, que é um álbum que até hoje você ouve, ele é musicalmente muito bem feito. Enfim, comecei a rasgar elogios, comecei a falar que, nossa, que obra maravilhosa e tudo. Foi aí que eu fui colocado mais uma vez contra a parede. A pessoa disse pra mim: tá, Juscelino, você não tá tendo um certo valor afetivo aí? Ou seja, sua memória afetiva não tá afetando o seu paladar musical ou o seu tratamento sobre essa obra, né? Não tá muito especial por conta do que você passou, por conta das memórias, né? E aí você fica se perguntando, de fato, né? Muitas obras, elas chegam pra gente numa época que a gente tá muito bem, numa época que a gente tá feliz, numa época que as coisas parecem ser muito mais simples e tudo. E aí, quando você vai revisitar essa obra, você é carregado de uma nostalgia muito grande, aquilo parece muito melhor do que realmente é. E esse questionamento, ele é muito importante pra gente entender. Só que eu não fui pego nessa. Hoje não! Por quê? Porque eu já pensei muito sobre isso, né? Sobre você fazer uma crítica tentando ao máximo se neutralizar. E eu digo ao máximo porque eu acho meio impossível assim. Então eu fiz algumas regrinhas de como se avaliar um trabalho, seja um álbum, seja uma canção, seja o que for assim, pra você avaliar com um pouco mais de assertividade e neutralidade. A primeira coisa é essa regra que eu meio que inventei, que é você manter uma distância utópica, que dá uma neutralidade utópica, sabe? Uma distância que dá uma certa neutralidade, mas que eu acho a neutralidade muito difícil, você sempre vai ter o seu gosto ali regendo. Então eu fiz assim uma espécie de escala, né, ou uma espécie de requerimentos do que você tem que fazer pra fazer uma boa crítica. Olá, amantes da música brasileira. Quem critica os críticos, né? Quem faz a crítica dos críticos, né? Quem é que vai lá falar que se o trabalho dele tá bom ou não tá? Aqui estou eu, e eu, assim, entrei pra falar no YouTube sobre música, né? E falo sobre música há muito tempo aqui, e depois de um determinado tempo o pessoal começou a me chamar de crítico musical, né? Não, mas você é um crítico musical. Meu Coco é um disco antológico, é um disco que fala do hoje, do ontem, e com certeza estará presente no nosso futuro. É um disco pra posteridade, com certeza muitas das canções aqui serão revisitadas por diversos intérpretes. É um disco conceitual nas minúcias, né? Um disco que fala de sinapse, é um disco que fala da cabeça de uma pessoa, de um fluir de pensamento, e tudo isso é feito com muita sutileza e muita inteligência. E isso premiado com canções maravilhosas, composições inspiradas. Você termina o disco pensando, tenho que ouvir de novo, pegar mais referências, porque realmente Caetano mais uma vez nos mostra porque é um dos maiores artistas da música brasileira. E aí tem gente que fala, não, você não é um crítico musical, porque você só fala de música brasileira. Um crítico musical, ele precisa falar de música no geral e tudo e tal. Tenho minhas ressalvas com relação a isso, mas isso vocês só vão entender quando vocês perceberem o que eu vou dizer aqui. Hoje eu vou falar dos críticos, hoje eu vou falar desse trabalho que é falar de uma música e o que se deve ou o que se deveria fazer para se falar de uma maneira mais límpida, mais digna, de uma maneira que você entenda as coisas melhor, né? E que é isso que o crítico faz, né? Traduzir para as pessoas o que as pessoas não sabem muito bem daquela obra. Mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Gente, o trabalho de crítico hoje em dia não é um trabalho, digamos assim, que é muito requisitado, né? Você não vai ouvir um crítico pra você ouvir um álbum. Antigamente isso era muito mais comum, porque você tinha que comprar os álbuns, né? Então, obviamente que se você vai colocar o seu dinheiro pra comprar um disco, ter, assim, o carimbo de um crítico que você confia, o cara que sabe que a música é boa, o cara que entende de música, era muito importante, afinal você vai colocar o seu dinheiro ali. Aí era muito mais importante o trabalho do crítico. Tinha muitos críticos nas rádios, nos jornais, nas revistas, né? E eles tinham um efeito muito poderoso no mercado, né? Quem caísse na graça da crítica, com certeza teria o seu trabalho muito mais bem visto. Claro que existe aqueles casos, né, que os críticos detonam, mas é sucesso de público, né? Sabe aquele famoso? É fracasso de crítica, mas sucesso de público. Ou então, é sucesso de crítica, mas é fracasso de público. Também tem discos que atendem a esse requisito. Ou às vezes é sucesso de público e crítica, tem alguns casos que são desse jeito também, não é? Eu lembro que a gente fazia uma peça
de teatro, quando eu fazia teatro ainda, isso lá em meados de 2011, olha só, quanto tempo que faz, né? 2011, 12, por ali, sabe? Então a gente fazia uma peça chamada Malas, Palhaços e Cambalachos, era uma peça infantil, e de repente saiu uma crítica da peça na revista Veja. Cara, o teatro nunca teve tão cheio depois dessa crítica da revista Veja. Olha o poder que tinha uma revista pra fazer o pessoal ir ao teatro, pra fazer o pessoal pagar o ingresso e assistir aquela peça, porque ela foi bem comentada na revista Veja. Isso é 2011, 12, né? Hoje deve ter bem menos poder essas revistas ou essas críticas e tudo e tal, mas isso é pra vocês terem noção do quanto fazia diferença você ter uma crítica positiva. Uma crítica positiva geralmente dava bom, né? Dava muito bom pro artista que tinha essa crítica aí. Agora, hoje em dia, lógico, você não precisa mais comprar o disco, você vai ter a música ali nos streams de qualquer forma, então não é um crítico que vai referendar aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai ver. Então, a gente sabe que hoje o crítico, ele perdeu um pouco essa força. E ainda mais, hoje em dia tem muita gente metida a crítica também, não é? Aqui no YouTube você pode ter milhões de pessoas conversando de música, basta você fazer um canal, ser carismático, enfim, e aí você falar sobre músicas, né? Por mais que você não seja um especialista, e nem precisa ser lá um grande especialista. Tudo mentira! Tudo mentira. Por mais que você não entenda tanto de música, você vai ali dar a sua opinião e você vai se passar como crítico. O problema disso e aí eu me coloco nesse problema, né? Porque também eu não sou musicólogo, eu não sou formado em música. Tudo mentira. Porque eu também faço parte desse problema, né? Eu seria um crítico aqui que tá tentando fazer um trabalho digno, mas ainda tô aqui no YouTube, eu tô enquadrado nesse aspecto que eu tô trazendo aqui pra vocês, né? Eu tenho tentado fazer críticas bem sóbrias a partir dos requerimentos que eu vou trazer daqui a pouco pra vocês, né? Uma lista de coisas que o crítico precisa saber ou precisa reagir para fazer uma boa crítica. E aqui, né, desde as redes sociais ficou muito difícil, com muita gente palpitando, muita gente falando sobre música ou falando sobre diversos assuntos. Tudo mentira. Geralmente, o crítico musical, ele é uma pessoa frustrada, né? O ideal é isso, né? A pessoa tenta fazer aquilo, tenta praticar aquela arte, né? Ou tenta ser cineasta, aí não consegue, ou tenta ser cozinheiro, aí não consegue ser um chefe de cozinha, ou tenta ser um músico e não consegue ser músico, não consegue ser artista e tudo e tal. Quando ele tentou fazer aquilo, ele aprendeu muito sobre aquilo, ele aprendeu os parâmetros daquilo, ele aprendeu os meandros daquilo. Quando ele não conseguiu fazer, lógico que o caminho era ser crítico. Você vai ser uma pessoa que vai falar, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Você vai ter conhecimento o bastante para assimilar aquela obra e passar para as pessoas. As pessoas vão entender finalmente por que aquela obra é ruim, por que aquela obra é boa, ou no caso da comida, por que aquela comida é ruim, por que aquela comida é boa, no caso do cinema, por que aquele filme é ruim, por que aquele filme é bom, por que aquele filme é médio, né? E aí você decide a partir disso se você vai querer consumir aquilo de acordo com o seu crítico favorito aí, digamos assim. Lógico, ninguém nunca, eu acredito eu, né, que ninguém nunca pensou, vou ser crítico musical, nossa, o sonho da minha vida é ser crítico, nossa, eu vou estudar bastante pra ser crítico. Claro, se a pessoa for estudar pra jornalismo, a pessoa querer ser jornalista, talvez ela tenha ali alguma tendência de querer ser um crítico, né, mas geralmente o crítico de música são músicos que tentaram carreira também, tudo e tal. E aqui estou eu também falando que eu também tentei na música, ainda tento, né, mas é que a gente não tem dinheiro, a gente não consegue lançar nada, né, mas eu ainda tento, faço muita coisa, eu faço boas composições, sou bom de composição musical, mas eu nunca lanço minhas coisas. Então assim, você percebe que há um padrãozinho, né, eu sei dos meandros da música, eu sei como é que se faz uma canção, eu sei quando uma canção tá boa, tá ruim, quando falta alguma coisa, eu sei dizer, eu sei descrever o que tá faltando, o que tá soando estranho, o que tá soando legal, consigo passar isso pra vocês. Mas como é que eu vou passar isso, como eu falei lá no caso dos Mamonas, sem essa memória afetiva, não é? Porque os Mamonas podem dar memória afetiva, algumas canções que eu ouvia na infância podem me dar memória afetiva, e eu conseguiria dizer que aquilo provavelmente não era uma música boa, ou pelo menos não estão nos padrões muito legais e tudo e tal. Pois não. Eu conseguiria, hoje. Pois sim. E eu vou falar pra vocês essa lista, né? Uma lista que eu mesmo fiz, uma lista que eu mesmo montei pra fazer uma boa crítica, e é impressionante, a partir dessa lista, lógico que essa lista não é a regra da vida, não é a regra do mundo, mas a partir dessa lista você percebe que quase nenhum crítico, enfim, atinge essa lista. Eu tento atingir, né? Por vezes eu acredito que eu nem consigo e tal, mas quase nenhum crítico consegue atingir essa lista, o que me dá uma espécie de, sabe, crítica aos críticos. Faço crítica aos críticos aqui também. E a primeira coisa, eu já falei lá na introdução do vídeo, né? É a régua de distância, né? E aí o que eu faço com essa régua de distância? Eu penso, no caso dos Mamonas Assassinas. Como é difícil falar Mamonas Assassinas, né? Agora, este é o nome. Seria apodrecimento cerebral.
cerebral. Minha dicção precisa melhorar muito. Eu não entendi o que ele falou. No caso dos Mamonas Assassinas, acontece o seguinte, eu tenho muita ligação afetiva, né? Quando eu era criança eu ouvia, eu fiz parte daquela febre, né? Eu fã dos Mamonas, né? Pegava raquete de tênis e ficava tocando, né? Aquela coisa toda. Então assim, os Mamonas Assassinas fizeram parte da minha vida, fizeram parte de um período muito interessante da minha vida, de um período muito tranquilo da minha vida. Então isso faz com que eu tenha alguma ligação nostálgica. E a nostalgia, a gente sabe como ela é perigosa, principalmente para você fazer uma avaliação, né? Principalmente para você fazer avaliação musical, avaliação de cenário, né? Aquele povo que fala, nossa, antigamente era tudo muito melhor. Você só tá lembrando de uma época que você gostava mais das coisas, ou que você tava mais livre pra assimilar coisas, enfim. É uma época que você tava mais livre. Mas não é que a época seja melhor, é uma nostalgia te atacando. O crítico musical, a pessoa que vai avaliar profissionalmente um trabalho, ela precisa ter noção disso. Ela precisa ter noção de que ela não pode ser atacada por uma espécie de nostalgia. Ela pode até dar um depoimento ali na hora que ela tá falando sobre o trabalho. Olha, esse trabalho marcou muito e tal. Até como introdução, curiosidade e tal. Mas isso não pode permear na análise, né? A análise precisa ser mais distante possível. Então, se você tá muito perto da obra, é isso que eu falo, a sua distância precisa ser maior, né? Você precisa sair de perto da obra, né? E ficar numa distância segura pra você conseguir falar com essa neutralidade utópica que eu tô falando aqui, né? Daqui a pouco eu falo por que ela é utópica. Eu não acredito numa neutralidade 100%, mas você conseguir uma neutralidade que te deixe mais seguro pra você avaliar aquele trabalho como se não existisse essa camada nostálgica em você. Ao mesmo tempo, também existe quando você tá muito distante da obra, né? Quando você tá muito distante da obra, o trabalho tem que ser o contrário. Você precisa chegar perto bastante assim, até você manter, digamos assim, nessa régua imaginária, a mesma distância que você faria se fizesse o movimento contrário, né? Ou seja, ficar aqui na meiuca, aqui nessa réguinha imaginária, né? Porque se você tá muito distante daquele universo, se você tá muito distante daquilo, você não vai conseguir compreender aquilo muito bem, né? Você não vai conseguir entender aquilo muito bem. Eu fui pro Egito recentemente, então eu tô muito com música árabe na minha cabeça. Se me falasse, olha, avalie esse disco de música pop árabe, cara, está tão distante de mim. Primeiro que eu não aceitaria um trabalho desse, porque vocês vão ver aqui ao final que eu acho um desrespeito eu avaliar uma música desse nível, sendo que eu tô muito fora desse contexto. Mas eu tentaria me aproximar ao máximo pra manter essa equidistância, que eu acredito que ela seja mais saudável pra esse tipo de análise, né? E mesmo assim eu ia errar muito, eu teria que respirar bem aquele ar pra entender o que aquela música representa, todas as camadas, os meandros daquela música ali, os detalhes, né? Pequenos detalhes são que compõem uma canção que vai fazer um sucesso naquela comunidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre comunidade. Mas enfim, eu tenho que fazer esse trabalho de, se eu tô muito próximo afetivamente, se distancia um pouco. Se eu tô muito longe, ou afetivamente, ou de contexto, ou de local, eu tento me aproximar mais pra tentar manter essa neutralidade utópica, né? Entenderam a reguinha? Essa é a minha primeira regra, digamos assim, pra avaliar uma coisa. Colocar essa régua, né? É muito difícil fazer esse exercício, gente. É muito difícil. Porque senão, o que sobra é a minha opinião pura e simplesmente. E assim, tem muito crítico que se vale disso, né? Essa é a minha opinião, o meu gosto e tudo e tal, né? Até a gente tem um Regis Tadeu, nossa figura favorita, quando se fala em crítico musical, ele atingiu um nome aqui no YouTube principalmente, que é um nome que você lembra de cara, porque ele faz as pessoas terem raiva, tem aquela coisa toda, né? Quando a pessoa fica com raiva, a pessoa comenta e a pessoa dá engajamento pra ele, tem todo esse truque e tal. Mas na análise geral, a minha crítica ao crítico aqui sempre foi, e eu sempre falei isso, tá? Uma crítica à avaliação dele, me parece pobre, né? Porque o lance da minha opinião, aí você cai no mundo da internet, né? Minha opinião, qualquer um pode dar, né? Eu posso dar minha opinião sobre determinadas coisas, diversas coisas, e isso não vai valer absolutamente de nada. Eu tenho feito aqui alguns vídeos de listas, vocês têm visto as listas aí, né? Melhores discos da década de 80, de 90 e tudo e tal, melhores cantores, toda essa coisa e tal. E aí o que eu faço? Eu falo pra vocês, gente, essa é a minha opinião. Minha opinião. A minha opinião. Minha opinião. Eu deixo bem claro no vídeo que é a minha opinião. Por quê? Porque aqueles são os melhores discos da década de 80? Não, é só na minha opinião. Então isso não vale de absolutamente nada. É uma brincadeira pra mostrar pra vocês uma opinião minha, né? Uma lista minha, e é legal, todo mundo vê, vocês fazem sua própria lista, mas isso não define nada. E o trabalho do crítico, ele precisa colocar definições ali, né? Pra que o público entenda melhor, pra que você traduza para o público aquela canção de uma maneira mais coerente, entendeu? Então assim, quando você vê um crítico que fica, mas é na minha opinião,
minha opinião é assim, é assada, Uma perda de tempo. não se sustenta, tá? Porque aí se você falar, na minha opinião essa música é ruim, mas você tem que começar a explicar o porquê que a música é ruim. Senão, fica só a sua opinião e vocês vão ver que a opinião é um dos fatores aqui, mas ele é um fator que, não, se não tiver ele, tá tudo bem, a crítica vai continuar a mesma. A opinião é a última coisa e se ela vier, tá? E se ela vier, se ela fizer alguma diferença, tá? Mas opinião própria, o que eu acho de determinada coisa, diferença zero. O gosto do Juscelino Filho, diferença zero numa análise. Tentem se neutralizar, né? O crítico precisa se neutralizar. A opinião de todos os senhores é muito respeitável, mas pra mim não vale um caracol. Minha opinião, meu gosto, nada. Não vale a pena você ouvir o gosto do Juscelino Filho. Ouvir o gosto, nossa, que interessante. Segundo, o gênero musical. Cara, aqui é muito importante, porque o gênero musical é muito importante pra você entender aquela música. Você precisa entender aquele gênero musical. Se você tá avaliando um disco de rock à luz da bossa nova, isso não vai fazer sentido nenhum. Imagina eu chegar e falar, não, esse disco de heavy metal aqui é interessante, mas é muito barulhento. Achei muito barulhento. Vou tirar nota porque eu achei muito barulhento. Achei que não tem momento de descanso. Achei que o negócio é muito raivoso. Então não gostei. Minha opinião. Não gostei, é um disco raivoso, tinha que ser um pouquinho... Você entendeu? Se você tá avaliando um disco de heavy metal e você espera que tenha calmaria, não dá pra você avaliar nada, porque você não entendeu aquele gênero musical. Cada gênero musical tem uma espécie de regra ou de conduta assim intrínseca, né? Você não é nada escrito, não é um estatuto, mas você sabe que aqueles gêneros têm certas regras, certas leis, né? Um disco de jazz, se você vê um disco de jazz que ele musicalmente ele não tá te agradando, ou seja, não tem tortadas, é um disco muito reto, mas você fala, mas as letras são letras maravilhosas, poéticas e tal, mas no jazz a letra é o de menos, tá, cara? Musicalmente é mais importante do que a letra, né? No caso do punk rock, a letra tem uma importância maior, né? A crítica ou o que você tá dizendo tem uma importância maior. No rap, né? A letra tem importância maior. O discurso social, o que você tá dizendo, isso tem importância maior, né? Então, cada gênero tem a sua particularidade. Então, se eu vou avaliar um álbum de gênero ou uma canção, eu tenho que entender que aquele gênero tá pedindo determinada coisa, né? Você não vai avaliar um disco da Pablo Vittar à luz de um disco do Chico Buarque, né? Você não vai ouvir Pablo Vittar pra ficar filosofando a letra. Nossa, mas a letra é ruim, tá? Você tá avaliando errado. Essa música não é pra você ficar ouvindo a letra, né? Assim como não é pra você ficar dançando o disco do Chico Buarque, né? Então cada música tem a sua proposta, cada gênero tem a sua proposta, né? O pop tem a sua proposta, o samba tem a sua proposta, a bossa nova tem a sua proposta, né? E assim, a gente fala muito do rock, né? E aí o Titio Regis é mais um dos roqueiros aí, mas tem muito roqueiro, principalmente na época da MTV, muita gente, né, filiada ao rock, né? Ou não filiada ao rock é uma coisa que me parece muito oficial, né? Mas muita gente com amor ao rock entende o gênero, tem todos os discos, sabe os subgêneros ali, consegue entender as nuances do rock, né? Nuance é a palavra importante, né? Então a pessoa vai avaliar muito bem álbuns de rock, muito bem aquele universo, né? O Regis Tadeu, por exemplo, você percebe que ele consegue avaliar muito bem um disco de rock. Acho que dificilmente alguém discordaria que ele entende de rock, né? A não ser os fãs do Manowar. Esses daí eu acho que discordariam, né? Você é um palhaço que não conhece Manowar. Mas no geral, você percebe que é uma pessoa de rock falando de rock. Quando vai pra outros gêneros, aí é que é o problema, né? Você fica ali com os parâmetros do rock ainda, e aí você perde muita nuance do gênero que você tá avaliando, né? Então, muita gente, eu vejo falar assim, o rock ser um parâmetro, né? Então, gente que, por exemplo, eu falo de música popular brasileira, né? A famosa MPB e tudo e tal, né? Quando eu vejo gente falando de MPB, é sempre à luz do rock, e isso cansa um pouco, né? Aí a melhor fase da Gal Costa é a fase da década de 70, porque é uma fase mais rock and roll, você vê mais guitarras e tudo e tal, como se isso definisse a Gal Costa, né? Ah, eu prefiro o Erasmo Carlos do que o Roberto Carlos, essa é clássica, né? Prefiro o Erasmo porque o Erasmo é muito mais rock and roll do que o Roberto Carlos, né? Então, o rock fica sendo parâmetro pra tudo, né? Pra tudo, até pra que não é rock. Um disco de bossa nova não tem como se avaliar a luz do rock também. Ai, eu acho esse disco tão parado, né? Aquela crítica burra do Lobão, né? Uma crítica boba. Ai, como se o brasileiro fosse sempre assim. Ela é carioca. Porra, pelo amor de... Não, como você é burro. Não é que o brasileiro é assim. O gênero musical da bossa nova é desse jeito, cara. Que coisa absurda. Então, um crítico, quando ele for avaliar isso aí, não adianta ele avaliar, nossa, mas esse disco da bossa nova é tão parado, é tão docinho e tal. Tá, esse gênero pede isso. É uma das coisas que você tem que ter em mente antes de fazer aquela avaliação, né? Bom, simples, né? Gênero, eu acho que é um ponto aqui importante, né? Outro ponto importante, a proposta
proposta do trabalho, né? Seja da canção, seja do álbum. O que é a proposta? Para além do gênero, o álbum vai ter uma proposta ali. O álbum tá te propondo alguma coisa. Voltando ao caso do Chico Buarque e da Pablo Vittar, é isso, né? É isso que eu acabei de falar. A proposta do Chico Buarque é uma, a proposta de Pablo Vittar é outra. A proposta de Pablo Vittar é uma canção dançante pra você dançar, é uma canção pra você espairar, né? Relevar a letra não é um actante importante aqui, não é um elemento que vai ficar de protagonismo aqui. A letra, ela existe ali pra completar quase, né? A música acontece apesar da letra, né? Digamos assim. É um disco dançante, né? Um trabalho dançante. Chico Buarque não. Chico Buarque, a letra precisa ser boa. Os acordes mais intrincados, né? Ele criou um padrão pra ele ali, e quando você vai avaliar um disco de Chico Buarque, isso daqui tem que ser colocado em consideração. Mas mesmo assim, vamos fazer um exercício agora. O Chico Buarque decide lançar um álbum todo cru, né? Um álbum todo com letras mais simples, acordes mais simples e tal. E você vai avaliar esse álbum e tá completamente fora do que o Chico Buarque propunha antigamente. Cara, você tem que pensar na proposta desse trabalho. Tá funcionando a proposta desse trabalho simplificado, né? Então ele funciona bem. Um exemplo bom disso, o Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes é um letrista hermético. Quando você vai avaliar um trabalho do Arnaldo Antunes, é claro que a letra é o principal ali, né? Uma coisa que você vai pensar, é um poeta, né? Um poeta concreto. Então a letra é um dos primeiros elementos de análise ali. Você vai ler aquela letra e isso vai ser importante pra você avaliar se o disco é bom ou não. Ele lança um álbum chamado Iê Iê Iê, e a proposta do álbum não é trazer letras herméticas, é justamente o contrário, trazer letras mais simplificadas. A casa é sua, porque não chega logo. E cara, esse trabalho é maravilhoso. Se alguém falasse, nossa, o Arnaldo Antunes se perdeu, as letras estão mais pobres, Não. a pessoa não entendeu a proposta do trabalho. Burro. E assim, se você tem uma proposta, um objetivo com aquele trabalho e você atinge o objetivo, isso é nota positiva e não negativa. É aqui que tá. Quando você vê muita gente criticando o trabalho dos Mamonas Assassinas, por exemplo, mas era piadas bobas, mas era pra público infantil, mas isso, aquilo outro. Gente, é a proposta do álbum, né? É a proposta do trabalho. Essa proposta foi bem sucedida? É isso que você tem que avaliar. Então, assim, não é que essa proposta foi bem sucedida no aspecto popular, a população gostou, não. Não, é se você percebeu que aquilo deu certo, né? Se aquela proposta chegou, né? Se funcionou a proposta daquele trabalho, né? Se um filme foi feito pra você rir e você ri pra caramba no filme, nossa, esse filme cumpriu a sua proposta. Se o filme foi feito pra você pensar e a coisa foi bem trincada, você conseguiu ficar bem reflexivo, chegou na sua proposta. Um álbum também tem suas propostas, né? Então não adianta você avaliar um álbum com a cabeça de outra coisa. A proposta de um álbum de pagode, geralmente, é ter aquelas canções românticas mesmo. Eu falo do pagode, né? Voltando aqui aos que os críticos adoram odiar, né? Digamos assim, o próprio Regis Tadeu é alguém que odeia o pagode, né? Então se ele vai pegar um disco de pagode pra avaliar, qual vai ser essa neutralidade que ele vai ter, né? Qual vai ser o caminho analítico sem uma afetação que ele vai conseguir extrair daquilo ali? Primeiro, o pagode tem um parâmetro, né? Ele é um samba cantado um pouco com a voz um pouco mais enrijecida, um canto um pouco mais americanizado e com temas amorosos, né? Letras um pouco mais aguadas e amorosas, né? Falando do cotidiano e tudo e tal. Não vai sair disso, é um disco de pagode. Qualquer disco de pagode que o Regis Tadeu pegar, ele vai meter o pau. E tem gente que pode dizer, mas o Celino, eu vi ele falando tão bem de samba e tudo e tal. Aqui entra outro elemento que eu não coloquei aqui na minha lista, mas que vocês têm que prestar muita atenção a esses arautos da intelectualidade, porque o que acontece é o seguinte, a intelectualidade, ela chega num padrãozinho que o que você pode gostar, o que você não deve gostar, né? Roberto Carlos é brega, não gosta, né? Chico Buarque, não, você tem que elogiar, por mais que não faça parte do seu estilo, do seu gênero. Então quando ele vai avaliar o samba, eu costumo dizer que tá alforriado, gente. Se eu pudesse, faria uma aposta com vocês, né? Se a gente voltasse no tempo, colocasse Regis Tadeu no início do século XX, ele provavelmente ia dizer que o samba era uma porcaria, que música mesmo era Ernesto Nazaré, que os parâmetros estavam se perdendo. Como Noel Rosa ainda mantém espaço considerável na mídia, principalmente quando se observa a total nulidade artística oferecida em toda a sua trajetória pseudo-musical. A cada nova tentativa na carreira, desaparece imediatamente qualquer chance de surpreender ou de se redimir por lançar músicas simplesmente
pavorosas, em álbuns medonhos, sem qualquer relevância ou identidade sonora. É o que a intelectualidade estava dizendo na época. Intelectualidade geralmente burra, né? Que não consegue perceber as coisas novas acontecendo. Que é o que acontece com o funk hoje. O funk é uma proposta musical que não tem parâmetros nas propostas anteriores, ou muito pouco parâmetro em propostas consideradas de elite ou intelectualizadas e tal, né? É muito mais abatido e tudo e tal. E é uma proposta nova, né? Nova, né? Foi nova quando surgiu assim. Tem 20 anos, 20 anos, tem mais de 40 anos já o funk carioca aí. 5 milhões, miúdos. Mas assim, ainda é muito rechaçado. Quando, né, se rolar essa alforria do funk, críticos futuros vão dizer, não, mas o funk sim, isso é um gênero, vão ter o mesmo papo que tem com o samba hoje, entendeu? Então tem muita, fiquem atentos que tem muita coisa que é uma tendência de seguir uma intelectualidade ou de não conseguir assimilar o novo, né, de não conseguir ver novidades. Eu já falei, quem é cristalizado em épocas, que a música era bem feita, entre muitas aspas, assim tal, vai querer tudo sempre muito igual àquilo. Qualquer novidade vai incomodar muito. E, cara, geralmente quando você não tem esses parâmetros do passado que você cria novidades, né? Por esse pessoal, a gente estaria fazendo música do século XIX até hoje, não tinha surgido. Nem o rock tinha surgido, tá? Nem o rock teria surgido se fosse depender da mentalidade dos intelectuais, né? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Hoje, falar mal do pagode ainda tá em voga, né? O pagode não ganhou a alforria do samba, né? Quando você fala do samba, a intelectualidade já fala, não, aqui é beleza. Aqui já não é, né? Então, gênero você tem que cuidar bem e propostas você tem que entender muito bem para fazer uma boa avaliação de um disco. E aqui, outra coisa importante, interessantíssima, que eu acho muito difícil também, é entender a comunidade a quem aquela canção presta serviço. Isso aqui é muito fácil entender. Vocês do rock, né? O pessoal do rock que gosta muito de falar de música, né? Até aqui no YouTube, muita gente de rock que fala de música e tudo e tal. Cara, quando a pessoa vai falar de música e não é a especialidade dela, né? Ela não entende a comunidade do rock, vocês não conseguem perceber como fica meio patético, né? Até de certa forma. Fica meio... Cara... Você falou aí, mas você não tem muita profundidade, né? Você não consegue entender a comunidade, né? Então, alguém de dentro da comunidade consegue fazer uma boa avaliação daquilo. Eu costumo dizer que o melhor crítico de um artista é o fã daquele artista com distanciamento. Até porque tem aquele lance da todo fã idiota, né? Nosso titio Regis fala muito isso e tudo e tal. Eu discordo veementemente, mas o que ele trata por fã é aquele tipo de fanático, sabe? Aquela pessoa que nessa régua ele tá muito próximo aqui. Então tudo que aquele artista lançar, ele vai passar a mão na cabeça, vai dizer, não, isso aqui tá ótimo, tá lindo, esse artista é maravilhoso e tudo e tal. E aí você fala, não é tão maravilhoso assim não é. Nesse trabalho ele errou, né? E se você falar isso, a pessoa até fica com raiva, briga com você e tudo e tal, né? Então se você tem um fã que ele consegue tirar essa neutralidade, se tiver algum trabalho que não for tão bom, ele vai conseguir dizer por que aquele trabalho não tá bom, porque ele conhece aquele artista, ele conhece aquela comunidade, ele conhece aquele público. Então as pessoas vão ouvir muito bem aquela pessoa. Você quer um exemplo disso? Dudu Porcena aqui no YouTube, ele fala de sertanejo, ele é fã de sertanejo. Então quando sai o sertanejo que ele é meio fraco, que ele é meio bobo e tal, provavelmente você tem que ouvir a ele. E se ele falar que é ruim aquele sertanejo, você tem que dar mais ouvido a ele, por exemplo, do que se eu falar, ou se o Regis Tadeu falar, porque ele entende aquela comunidade, ele tá dentro daquele gênero, ele entende aquela comunidade, ele entende tudo que ele tá dizendo ali, ele entende por que os parâmetros daquela canção não tá boa, né? Ele entende que se você não deixar o like nesse vídeo, você vai deixar esse canal muito triste, né? A comunidade do Musical entende que só deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal também, se não for inscrito, você ajuda bastante o canal. Não adianta ficar aí só assistindo e você não deixar o like, o algoritmo fala, por que você tá assistindo isso? E ele entende que você não gostou. Então, deixar o like ajuda a gente pra caramba. E, gente, o nosso Catarse, o canal precisa sobreviver mais do que nunca. Eu vivo dizendo isso. O Catarse vai ajudar a gente pra caramba também. Se você puder deixar uma contribuiçãozinha lá, já ajuda a gente pra caramba. Tá bom? Então, pensando nesse lance da comunidade, é isso uma crítica que eu tenho, na verdade, aos críticos. Muitos críticos fazem a luz do rock. Então, vai analisar o sertanejo, é a luz do rock. Vai analisar o MPB, é a luz do rock, né? Eu tenho muito esse problema, porque eu tenho muito roqueiro falando. Se fosse na época em que você tinha críticas de álbum mais regulares, assim, tudo e tal, se eu fosse dono de uma revista, de um jornal, cara, eu preparava um time, pra falar de rock, né? A pessoa especialista da comunidade, ele pra falar de rock, outro pra falar de MPB, outro pra falar de sertanejo, outro pra falar de pagode, outro pra falar de samba, sabe? Mas pessoas que entendessem aquele gênero, que quando fosse uma crítica negativa, você conseguia ter um pouco mais de, beleza, ele deu uma crítica negativa, é uma pessoa do gênero, então dá pra entender que de fato esse álbum não é tão legal. Porque, honestamente, se você ouve o Regis Tadeu falando de um novo disco de pagode, álbum, né? Hoje em dia não tem muito disso.
disso. Novo álbum de pagode. Ah, o Soweto lançou novo álbum. Você acha que o Restart vai falar bem? Você acha que vai ter alguma crítica ali que você vai entender analiticamente a situação? Não, né? Então, assim, acho que pessoas da comunidade que conseguem ter essa neutralidade utópica que eu tô falando, ela seria o crítico ideal, na minha opinião, né? E é o que eu tento ser, né, em diversas frentes, assim. Quando eu tô muito distante, tento me aproximar. Quando eu tô muito perto, tento me distanciar. E por aí, né, depois disso tudo que a gente tá falando aqui, a qualidade musical, que é como a qualidade dessa camiseta aqui, né? É como a qualidade das camisas da nossa lojinha. Nossa lojinha, olha aqui, na descrição a gente tem nossa lojinha, também ajuda muito o canal você comprar as nossas camisas, nossas estampas, tem estampa do Chico Buarque, do Raul Seixas, aqui do Clube da Esquina que eu tô utilizando aqui, olha que legal, né? Da Rita Lee, o pessoal adora muito a estampa da Rita Lee, além do nosso livro A Religião na MPB e canequinhas, né? E você comprando lá, sabe que ajuda bastante o nosso canal aqui também, não é? E aí sim, né? O que é a qualidade musical? Novamente, né? Cada gênero vai ter ali a sua qualidade musical, porque a bossa nova tem um tipo de qualidade, né? Os acordes, né? A suavidade, né? O jazz também vai ter o lance da suavidade, dependendo do tipo de jazz, né? Ou os acordes, o nível da musicalidade ali, né? O rap vai ter uma musicalidade muito mais na rítmica, né? Da palavra e tudo e tal, como aquela palavra tá encaixada. Cara, a musicalidade de cada gênero vai dar, assim, um parâmetro do que você tem que analisar ali. Então é muito importante você entender os parâmetros musicais também. Não adianta você chegar e falar, nossa, mas esse disco de funk não tem uns acordes tão legais, né? Não é a proposta inicial ali, volta lá pro lance da proposta, né? Volta lá pro lance do gênero também, não é? Então, o bom crítico, ele precisa compreender tudo isso, né? Pra entender o que é ser musicalmente bom. Novamente, voltando, os roqueiros falam muito bem ali do rock, conseguem entender muito bem por que musicalmente tá falhando ou por que musicalmente tá muito bom, porque é o gênero que eles dominam, é o que eles fazem de bom ali, né? É o gênero que eles mais são familiarizados, tem ligação afetiva também, que tem muito mais apreço àquele gênero, então eles vão falar muito bem daquilo. Mas se vão pra outros gêneros, não conseguem avaliar tão bem a musicalidade daquilo. Eu costumo dizer que, sabe o cara que entorta a cara quando ouve um acorde de jazz, fala, nossa, olha esse acorde, né? Essa pessoa tá entendendo musicalmente por que aquele tá bom. Porque a mesma pessoa que ouve um funk carioca, né? O cara que ouve funk carioca faz, nossa, olha essa frase, né? olha isso, olha o que tá acontecendo e tal. Essa pessoa tá entendendo por que aquilo tá funcionando. Por causa da música eletrônica, quando você tem uma mudança de rítmica, que é essa mudança é muito boa, sabe? O instrumental, muito bom. E geralmente a pessoa que ouve música eletrônica, na hora que dá essa virada, que muda a rítmica, a pessoa fala, nossa, que legal. Esse nossa, que legal, sabe? É o que faz você entender a boa crítica, né? O que chega na nossa cereja do bolo. Aí sim, esse nossa, que legal é o seu gosto pessoal, né? Ou seja, é de fato a sua opinião. E ela é a cerejinha do bolo. Ela nem precisa estar aqui, né? Se aquela obra você falou, nossa, no final você falou, nossa, que obra sensacional. Isso ganha pontinhos valiosos na crítica também. Mas, cara, numa escala de importância, o gosto pessoal, a sua opinião própria... não vale um caracol. Até porque opinião própria qualquer pessoa pode dar, né? Qualquer pessoa, não precisa ser especialista em música, ou qualquer pessoa de comida, assim, não precisa ser especialista em comida. Qualquer pessoa assiste um filme, não gostei desse filme, na minha opinião é um filme chato, tá? Mas, nossa, é um filme de Scorsese, é maravilhoso. Mas eu achei parado, né? Entendeu? Então, assim, gosto não leva a nada. Agora, tudo isso que eu falei é a minha lista, né? É a minha lista, o que eu coloquei pra mim como parâmetro quando eu avaliava álbuns, né? Quando eu avalio álbuns, quando eu avalio trabalhos, né? Eu fiz aqui alguns vídeos sobre análises de álbuns de lançamentos, né? Esses vídeos não tinham muitas visualizações, a gente acabou abortando o projeto, né? Mas saiu um disco na sexta, na segunda eu lançava já a crítica. E eu utilizava todos esses parâmetros pra não ser injusto, pra entender de fato o que cada gênero pede e que nota que eu daria pra aquele trabalho. Voltando à nossa discussão inicial, né? Quando eu tava falando lá dos Mamonas Assassinas, eu falei, não, eu não estou sendo nostálgico nem nada desse tipo, né? Porque o que acontece? Minha primeira regra foi essa, distância, né? Então quando eu tô falando já de um certo distanciamento, eu já ouvi o álbum dos Mamonas algumas vezes, com vários ouvidos, né? Digamos assim. Você ouve às vezes com o ouvido de pessoa que tá querendo curtir, depois você ouve com o ouvido analítico, vendo ali as linhas, o que é de interessante na canção, o que é de expressivo na canção. Então você tem ali um disco muito bom, apesar de tudo, né? Vamos lá, gênero. O disco não tem gênero, que é uma coisa dos anos 90, eu fiz
aqui um vídeo sobre os anos 90, falei sobre essa dispersão dos gêneros e tudo e tal, e os Mamonas é, digamos, o auge disso, né? Tem um pagode, tem um rock mais pesado, um heavy metal, aí tem um forró, aí você tem um vira, enfim, uma canção aboleirada. Então, assim, você percebe que o gênero ali, você vai ter que entender a proposta dentro de diversos gêneros. A proposta, de fato, era a paródia, né? E a proposta aqui, ela é bem sucedida também. Falei, olha, é uma proposta que até hoje você tem que entender, aí sim, não é questão de nostalgia, mas tem que envelopar no tempo, né? Então, o disco envelheceu mal, tem gente que acredita nisso, né? E tudo e tal. Eu não acho que o disco envelheceu mal, mas ele, de fato, tem um humor característico da década de 90, um humor mais escrachado. Esse humor já não funcionaria tão bem hoje, né? Então você tem que entender o tempo, não ser nostálgico, entender o tempo, né? Pra conseguir fazer uma avaliação mais justa. E aí a comunidade, né? Eu fazia parte dessa comunidade quando era criança, funcionou bem na comunidade, furou a bolha, muita gente participou ali da febre dos Mamonas, então funcionou muito bem. Musicalmente, cara, tem introduções impressionantes, né? Aquilo que eu chamo de introduções com personalidade. Quando começa a canção, você já sabe que é a canção dos Mamonas, né? Muitas introduções com personalidade. Tem riffs bastante interessantes. Musicalmente, o disco é muito bem feito, muito bem cuidado. Também mérito ali do Rick Bonadio, que trabalhou ali na produção e tudo. Mas, cara, é um disco muito bem conduzido àquilo que se propõe. E aí eu falei, né, diante de tudo isso, o gosto pessoal é a última coisa. O gosto pessoal eu gosto, mas o eu gosto aqui, eu posso até tirar da conta, né? Porque eu gosto aqui, aí sim pode estar afetado, porque quando você ouve aquela música, lembra de tempos, aí já não tem como sair muito disso, né? Aí você, de fato, cai na nostalgia. Mas, no geral, aqui, eu não tenho, assim, grandes defeitos desse álbum, né? Você ouvir falar, nossa, mas Sabão Cracrá não é bobo? É bobo, mas é a proposta. A proposta. Eles não se proporam a ser nos Novos Titãs, os Novos Paralamas. Eles estavam se propondo a fazer canções de humor, e humor um pouco mais infantil, humor um pouco mais piada de quinta série. E é isso, é a proposta do trabalho. Avaliando dessa forma, tendo essa equidistância que eu me propus, eu acredito que eu faço uma avaliação mais firme e tranquila com relação à obra, ou a qualquer obra que eu tenha na minha frente. Claro, se eu não tiver uma distância tão grande cultural, né, como o caso de uma possível música árabe, se eu não tiver uma distância tão grande, eu consigo avaliar bem aquele trabalho, né? Entenderam? Então por isso que eu critico alguns críticos aqui. E eu até acho que eu bato muito no Regis Tadeu, né? Que também não tá nem aí pra isso, né? O Regis Tadeu tá ganhando dinheiro dele, tá tudo certo. E também eu nem pretendo falar mais tanto do Regis Tadeu. Só queria deixar claro aqui por que essa minha implicância com críticos. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.